Hoje, como todos sabem, é a nossa reunião voltada para a vida financeira, vida profissional, ou como nós chamamos hoje, a reunião do melhor da terra para os Eliaquins. Quem são os Eliaquins? Os Eliaquins são aqueles pequenos, improváveis, repita comigo, fiéis, que o Senhor levanta e sustenta. Porque não basta simplesmente levantar. Levantar por levantar para depois cair, não tem o menor sentido. Então o Senhor levanta e sustenta. Nós temos o nosso grupo de intercessão dos Eliaquins, e algo que eu bato sem cessar, os Eliaquins são os primeiros. Primeiros em relação ao quê? Os primeiros a desfrutar? Os primeiros a conquistar? Os primeiros a materializar? Mas como tudo na vida é questão de plantio e colheita, então nós somos os primeiros a plantar, nós somos os primeiros a ofertar, sacrificar, os primeiros a obedecer, a renunciar, nós somos os primeiros. Porque aquilo que nós fazemos, repita comigo, aquilo que eu faço, eu atraio. Então, dependendo daquilo que você entregar, é aquilo que você vai receber. Prosperidade é algo que todo mundo busca. Nós falamos aqui já diversas vezes, dinheiro é o mais importante? Não é. Isso é fato. Mas é extremamente importante. Só que o dinheiro com propósito. Prosperidade com propósito. Minha mãe estava lendo um negócio que ela quis compartilhar comigo. Ela estava fazendo uma leitura, e nessa leitura, estava falando, quando nós recebemos visitas inesperadas, de última hora, qual é a coisa mais difícil de disfarçar dentro de casa? Quando alguma coisa está bagunçada, está fora do lugar, uma coisa você joga ali, outra coisa você joga aqui, você dá uma adaptada, você tenta assim dar uma maquiada, e muitas coisas passam. E qual que é a situação, a causa específica mais difícil de disfarçar de última hora? O cheiro. Por que o cheiro? O cheiro é algo que nós nos acostumamos. Muitas vezes nós temos um cheiro, ou vivemos em um determinado lugar com um determinado cheiro, que se outro não identificar, você não consegue identificar porque você já se acostumou. Então, dentro de uma casa, nós conseguimos disfarçar a grande maioria das coisas, só que existem coisas que são mais difíceis de disfarçar. E com Deus? O que é, de verdade, impossível de disfarçar perante ao Senhor? Nós podemos fingir algumas coisas, nós podemos organizar algumas coisas, podemos fazer algumas coisas, mas existe algo que nós não conseguimos disfarçar por nada. Repita comigo, coração. O coração nós não conseguimos disfarçar. E por que o coração é tão importante? No livro de Provérbios 4, versículo 23, diz o seguinte: guarde o seu coração, porque dele provém todas as saídas para a vida. Então a saída para a alegria, felicidade, prosperidade, abundância, vem do coração. E por que o coração é tão importante? Mais do que aquilo que você pode fazer, mais do que aquilo que você pode dar, Deus quer você. Repita comigo, Deus me quer. Antes de qualquer coisa que você possa fazer ou realizar, Ele te quer. E onde acontece essa entrega? No coração. Porque na boca nós podemos falar,
Com as atitudes, nós podemos demonstrar, assim como em um relacionamento. Na boca você pode falar te amo, com as atitudes você pode agradar, fazer, só que o coração que reflete aquilo que realmente importa, aquilo que você realmente sente. Se eu perguntasse para você, por que você fecha os olhos para orar? Alguém saberia me dizer? Quem se arrisca? Gostaria da participação. Alguém? Ninguém? Para estar em espírito. Eu já fiz essa pergunta para outras pessoas e tiveram pessoas que me responderam assim: é um sinal de respeito e reverência. De verdade, esse eu não concordei tanto. Porque se fosse respeito e reverência, eu gostaria que qualquer um de vocês viesse aqui conversar comigo agora, e eu ia fechar o olho e não ia olhar para vocês. Então não é. Quando nós fechamos os olhos para orar, isso significa duas coisas. Repita comigo: foco. Primeira coisa. Segunda coisa, repita comigo: exclusividade. Então, todas as vezes que nós fechamos os nossos olhos para orar, nós queremos colocar um foco ali, ou seja, que nada nos distraia, e com exclusividade. É aquele momento que você fecha os olhos, dobrando os joelhos ou não, que é você e Deus. Qual que é a maior dificuldade das pessoas? Ter foco e exclusividade com os olhos abertos. Porque com os olhos abertos, entram as distrações. Com os olhos abertos, nós colocamos os olhos naquilo que muitas vezes não devemos colocar. Com os olhos abertos, nós perdemos o foco. O homem da vez, que nós temos falado sem cessar, que é Daniel, qual que era a grande diferença de Daniel? A sua vida espiritual, porque ele andava com Deus de olhos fechados e olhos abertos. O dia que nós conseguirmos estabelecer esse mesmo foco, essa mesma exclusividade, com os olhos abertos, tudo começará a mudar em nossas vidas, inclusive a parte financeira, a parte profissional. Olha o que diz no livro de Provérbios 3, versículo 9 até o 10. Repita comigo, por favor, com muita força. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Olha como está em outra tradução. Honre o Eterno com tudo que você possui. Repita comigo: dê a Ele o primeiro e o melhor. Se na vida tudo aquilo que nós plantamos nós colhemos, se nós queremos ser tratados com prioridade e receber o melhor de Deus, o que é fato que todos nós queremos, nós precisamos dar ao Senhor o primeiro e o melhor. Entenda que na Bíblia, nenhuma palavra foi colocada por acaso, nenhuma palavra foi colocada para preencher linguiça, tudo tem uma ordem, tudo tem um porquê, um significado, para chegarmos ao resultado, vitória. Aqui diz: honre o Eterno com tudo que você tem e dê a Ele o primeiro. Vocês sabem o que está escrito em Gênesis capítulo 1 e versículo 1? No princípio que criou Deus céus e terra. Tudo tem uma ordem. Então, desde o primeiro versículo, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro livro da Bíblia, já foi colocada a ordem para nós. Deus criou os céus e a terra. Então, os céus sempre em primeiro lugar. Mateus 6,33.
Busque ao Senhor e ao reino dos céus em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que você tem buscado? O que você tem pedido a Deus? Pensou no seu lugar? Tudo isso que você pensou são as demais coisas. Então nós precisamos, mais do que nunca, estabelecer o Senhor como uma prioridade na sua devida posição em nossas vidas. Se nós queremos ser primeiros, coloque o Senhor em primeiro lugar. Nós falamos aqui que nós precisamos orar, que nós precisamos jejuar, que nós precisamos estar presentes no culto, nas igrejas, participar, isso e aquilo. E muitos não levam fé nisso. Acha que é uma resposta já automática, busque a Deus, ore. Quando nós falamos tudo isso, tem um único propósito: estreitar o seu relacionamento com Deus. O X da questão não é a oração, mas as consequências que a oração nos traz. Nada está acima de Deus. Repita comigo: Deus sabe aquilo que eu não sei. Deus pode aquilo que eu não posso. Deus tem aquilo que eu não tenho. E o que acontece? Quando nós estreitamos esse relacionamento com o Senhor, automaticamente Ele começa a nos entregar tudo isso. Quando nós falamos de um vínculo, de um relacionamento com Deus, hoje nós temos uma visão limitada, hoje nós temos uma capacidade limitada, hoje nós temos resultados limitados. Conforme o nosso relacionamento com Deus vai estreitando, Ele vai nos acrescentando. Nós começamos a entender coisas que nós não entendíamos. O Senhor começa a abrir portas que antes para nós estavam fechadas. As coisas começam a fluir, frutificar. Então é por isso que nós batemos tanto nessa tecla. Eu já ouvi a seguinte frase: o erro é uma parte necessária para o crescimento. Quem já ouviu isso antes? Levanta a mão para mim, por favor. Que o erro é algo necessário para você alcançar o sucesso. Se você me perguntar se eu acredito nisso, a minha resposta para você é assim, eu acredito em partes. Porque realmente, em muitas situações, eu vou falar por mim, eu precisei quebrar a cabeça para entender a lição. Só que para quem for inteligente e realmente quiser acelerar todos os processos na vida, prosperar de uma forma mais rápida, abundância de uma forma mais rápida, materialização de sonhos e projetos mais rápidos, se você for esperto, aprenda com os erros dos outros. Para que você não precise passar por isso, para que você não precise atrasar os seus processos, os seus caminhos, e que você chegue de uma forma mais rápida. Uma coisa ainda na reunião de ontem, para quem não assistiu, volte a assistir, que foi dita, é o seguinte: quantas vezes nós não ouvimos de pessoas mais velhas do que nós, confia no que eu estou falando, eu já passei por isso, eu já vivi isso, se eu estou te falando é porque eu não quero que você sofra com isso, eu não quero que você sinta essas dores, por experiência própria, não faça isso ou faça isso. São pessoas querendo nos acrescentar experiências que elas viveram. Agora pega Deus, o Criador de tudo, o que sabe de tudo, o que vê tudo e o que pode tudo. Quando nós falamos da palavra dele, é exatamente a mesma coisa que ele está fazendo. Passando as experiências, a voz que sabe de tudo, a mente que já pensou em todas as coisas, nos alertando sobre, não faça isso, eu já sei o caminho, faça isso, que você vai ser abençoado. Ninguém mais do que Deus viu diversas vidas, em todas as gerações, por toda a existência. Então Deus já sabe o que funciona e o que não funciona. Se nós queremos acelerar os nossos processos, nós não precisamos cair nos erros, simplesmente ouvir
a verdadeira voz da razão e da experiência de quem sabe. Voltando aqui, honre o Eterno com tudo que você possui, dê a Ele o primeiro e o melhor. Seu celeiro se encherá, repita comigo, até não dar mais. Sabe do que nós estamos falando aqui? De abundância, de ter mais do que o necessário, sempre sobrando, sempre em quantidade excessiva ou superior ao necessário. Juízes 13, versículo 1. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Em outra tradução diz, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Aqui nós estamos no versículo 13. Sabe quantas vezes essa mesma frase foi dita do versículo 1 ao 13? 7. E sabe o que isso representa? Mais uma vez caíram nos mesmos erros, mais uma vez tropeçaram nas mesmas coisas, mais uma vez falaram o que não deviam, mais uma vez se precipitaram, mais uma vez mentiram, mais uma vez roubaram, mais uma vez fizeram aquilo que lá atrás já trouxe consequências, mas eles estão repetindo os mesmos erros. Eu já fiz um culto falando sobre isso lá atrás. Esse de novo os mesmos erros, de novo as mesmas escolhas, de novo os mesmos tropeços, tem nos impedido de ir para o novo, porque enquanto ficarmos presos ao de novo, nós não vamos conhecer aquilo que é novo. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante, repita comigo, 40 anos. 40 anos de humilhação, 40 anos de vergonha, 40 anos onde nada fluía, durante 40 anos nada dava certo. Talvez você não esteja nessa mesma realidade de 40 anos, mas muitos estão no mesmo nível, no mesmo padrão, há muito tempo. Muitos estão vivendo a mesma realidade há muito tempo. Muitos não sabem o que é desfrutar de uma vida nova, de conquistas novas, há muito tempo. E qual é a função da palavra de Deus? Repita comigo, quebrar todos os padrões negativos. Todos. Então, se por exemplo, você ainda não conhece o que é o padrão da prosperidade, da abundância, a palavra de Deus vem com esse intuito. Para quebrar, para que você venha conhecer. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa, repita comigo, era estéril. Eu continuo, e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse, embora você não tenha conseguido ter filhos, repita comigo, até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Todas as vezes que vocês verem na Bíblia, ou lerem, ou ouvirem, gerador de filhos, descendentes, nós podemos estar falando de descendentes propriamente ditos, pessoas, ou gerar sonhos, gerar projetos, gerar um novo tempo. Repita comigo, gerar vitórias. Aqui nós vemos um casal que não conseguia ter filhos. Sua mulher era estéril, e o anjo do Senhor apareceu em um determinado dia, dizendo, mesmo você sendo estéril, agora eu digo para vocês, mesmo vocês não tendo gerado ainda nada, mesmo vocês ainda não terem conseguido trazer à existência um sonho, um projeto, uma vitória nova, repita comigo, chegou o meu tempo de gerar esse sonho, ou vitória. Portanto, tenha cuidado, tudo na Bíblia vem com uma promessa. No início do ano, ou melhor, dia 1º, nós começamos recebendo essa promessa, 10 vezes mais. O que você quer receber 10 vezes mais?
O que você quer aumentar? Quer que cresça em 10 vezes mais? Só que com todas as promessas, vem orientações e advertências. E aqui não foi diferente. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Nós conhecemos a história de Daniel. De verdade, se eu pudesse apontar os 3 principais da Bíblia, para mim Daniel estaria entre eles. E tudo começou com uma única decisão. E qual foi essa decisão? De não se contaminar com a comida do rei. Entenda que aqui nós não estamos falando de comida. Aqui nós estamos falando de nos contaminar com qualquer coisa que seja. Seja com os nossos olhos, seja com a nossa boca, seja com os nossos ouvidos, seja com o nosso andar, com o nosso jeito de agir. O primeiro passo para nós alcançarmos a materialização das promessas é não nos contaminar. Na semana passada, eu falei algo que de verdade mexeu muito comigo, por isso que eu vou voltar a repetir. Repita comigo, por favor. O preço sempre é alto. Mais uma vez, o preço sempre é alto. Em todas as circunstâncias, o preço é sempre alto. Não existe preço barato, não existe nada barato. Se for de graça, então se desconfie. Seja para o certo, seja para o errado, para o fazer ou não fazer, para fazer o suficiente ou para caminhar uma milha a mais, o preço é sempre alto. Pegando o ponto de vista do certo e do errado, se o preço é sempre alto, onde que está a diferença nessas duas hipóteses? A diferença está na hora que você paga o preço. Porque para fazer o certo, o preço alto é pago antes. Para fazer o errado, o preço alto é pago depois. Aqui nós vemos um casal que recebeu uma promessa, como todos nós recebemos. Agora, para o cumprimento e a materialização dela, depende de que horas nós vamos pagar esse preço. Porque o preço, todos pagam. Nós que decidimos que hora que nós iremos pagá-lo. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus. Repita comigo, ele será consagrado a Deus. Você sabe o que quer dizer consagração? Ser consagrado? Vamos juntos. Consagrado, separado. E da separação vem o poder. Por isso que nós orientamos, aconselhamos a tudo que você adquirir, tudo que você comprar, casa, apartamento, loja, seja o que for, e até mesmo a sua vida, nós ensinamos, consagre a Deus. Consagrar a Deus é, separe a Deus, que a partir da separação, nós temos poder. E poder para o quê? Repita comigo, qualquer coisa. Aí depende das suas necessidades. O que você estiver precisando, ou de quais foram os seus sonhos e projetos. Você tem poder a partir da consagração. Ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Sabe o que é isso? Sabe o que nós lemos até agora? Repita comigo, resposta. No início nós lemos que durante 40 anos esse povo foi entregue aos inimigos. Então foram 40 anos de derrotas, 40 anos de humilhação, 40 anos de sofrimento e de choro. Esse filho era a resposta. Nós já trouxemos essa mensagem antes. Sansão, que no caso é o personagem que nós estamos falando, ele foi algo inédito no seu tempo. Nunca houve um homem como Sansão.
Sansão, ele era invencível. E quando ele lutou, ele nunca perdeu. Ele só perdeu para si mesmo. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz um filho. Não beba vinho e nenhuma outra comida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Repita comigo: Deus atendeu a oração. Como eu disse no início, não é a oração em si, mas sim as consequências da oração. Porque ele não tinha entendido, faltava informações na cabeça dele, para ele, e ele voltou a orar para o Senhor, e o Senhor respondeu. E respondeu a oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa, quando ela estava sentada no campo. Seu marido, Manoá, não estava com ela. Então ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com a sua esposa e perguntou: o senhor é o homem que falou com a minha esposa outro dia? Repita comigo: sim, sou eu continuo, respondeu ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, repita comigo: quando as tuas palavras se cumprirem. Qual que é o X desse versículo? Ele recebeu uma promessa do anjo, que eles teriam filhos. Quando nós falamos de fé, em Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Aqui ele não foi falar para o anjo: se as tuas palavras se cumprirem. O que ele falou? Quando as suas palavras se cumprirem. Porque ele tinha certeza no seu coração, porque ele não duvidava, porque ele creu, porque ele confiou que Deus iria fazer, ele confiou naquela promessa. Em Hebreus 13, se vocês pegarem a galeria dos heróis da fé, vocês vão ver, não lembro quantos versículos em si, mas muitos versículos, com muitos exemplos de homens que pela fé alcançaram o cumprimento de, repita comigo, promessas. Ele não sabia como, ele não sabia o que iria acontecer, mas ele creu. Aqui nós estamos falando de uma mulher que não podia ter filhos, uma mulher que era estéril. E quantos estão na posição de não acreditar, porque por tanto tempo não conseguiram gerar filhos, vitórias, conquistas, materialização de sonhos e projetos, que hoje é até difícil acreditar. Mas como? Se hoje com 30, 40, 50, 60, 80 anos ainda nada aconteceu, por que vai acontecer agora? Aí que está o X da questão. Fé, confiar, crer. Repita comigo: não é se, vamos juntos, não é se, nem talvez, mas sim quando, porque o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar. Ele vai me honrar, Ele vai me exaltar. Isso aqui, quando isso aqui se cumprir na minha vida, esses 10 vezes mais, vezes mais vitórias, crescimentos, conquistas, vai se cumprir. Nada é aleatório, nada é sem querer. Repita comigo: tudo é provocado. E a nossa certeza, a nossa convicção provoca milagres. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou:
como devemos criar o menino, o que ele deverá fazer. O anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Muitos de nós queremos respostas novas, queremos novas orientações, queremos saber o que fazer, mas lá atrás o Senhor já falou que nós precisamos fazer. Com muitos ou com todos, o Senhor já falou o que nós precisamos fazer. Ele já falou qual deve ser o nosso posicionamento. Aqui ele estava buscando informações diferentes, mas o Senhor falou: fique com aquilo que eu já te dei. Por quê? Porque na hora certa eu vou te revelar muito mais. Só que nós não vamos receber esse muito mais, se não fizermos uso daquilo que já recebemos. Seja fiel nas informações que você já tem, e o Senhor vai derramar sobre a sua vida informações novas. Ela não deve comer uvas, nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que ordenei. O que o anjo fez aqui? Ele repetiu tudo o que ele já tinha dito uma vez lá atrás. Existem pessoas, por não se agradar daquilo que o Senhor pediu uma vez, insistem e persistem em orar, buscando uma direção nova, sendo que o Senhor, Ele não vai mudar de opinião. Se Ele já te disse alguma coisa, se Ele já te direcionou para alguma coisa, Ele quer que você faça exatamente isso. Mas é difícil demais, mas é complicado demais, mas parece que eu não vou dar conta, parece ser impossível. Mas antes eu não disse que o preço é alto? De qualquer forma o preço é alto. Se você não deixar de comer, de beber agora, você vai deixar de comer e beber depois pela falta. Então é muito melhor deixar de fazer por uma opção e pela fé, do que depois ter que deixar de fazer coisas por conta de necessidade. Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor, mas você poderá preparar, repita comigo, um holocausto ou um sacrifício, como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia entendido que era o próprio anjo do Senhor falando com ele. Para ele, era um homem qualquer, era um homem natural. Só que olha como a fé dessa família foi grande. Mesmo sendo um homem normal, não sendo um anjo, ele creu, ele confiou. Para ele não importava em si quem estava falando. Ele só recebeu uma promessa que ele acreditava ter vindo de Deus, e foi suficiente para ele se agarrar àquilo e viver a glória do Senhor. Está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor, mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Aí, Manoá ainda não havia percebido que era um anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome? Queremos lhes prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber o meu nome? Disse o anjo do Senhor: ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como, repita comigo, como sacrifício ao Senhor. Lá atrás, aqui nós estamos no capítulo 13 de Juízes. Se vocês voltarem no capítulo 6, que é a história de Gideão, a mesma coisa tinha acontecido. E de novo fizeram o que o Senhor reprova.
de novo caíram nos mesmos erros, de novo tropeçaram. O Senhor respondeu o clamor daquele povo, naquela oportunidade, não Sansão, mas mandando Gideão. E um anjo do Senhor também apareceu para falar com Gideão. E Gideão virou para o Senhor e disse o seguinte: se és tu mesmo, se tudo isso que você falou que vai acontecer na minha vida, espere aqui, eu vou lá, vou pegar o holocausto, os sacrifícios, e eu vou apresentar a você. O Senhor recebeu. Assim como o Senhor recebe todos os sacrifícios que nós fazemos. Só que existe uma diferença muito grande. Para você chegar na materialização dos seus sonhos, nas posições mais altas, entenda que existem dois tipos de sacrifícios. Aquilo que você quer entregar e aquilo que o Senhor está pedindo. O Senhor recebeu de Gideão naquela oportunidade, mas em uma segunda oportunidade o Senhor voltou a falar com Gideão: eu quero que você vá lá e pega aquele novilho, com aquela idade, daquele jeito, com aquelas características, e apresente como holocausto para mim. O Senhor recebeu o que ele quis fazer, mas teve uma hora que o Senhor falou: tá bom, recebi, mas agora eu quero que você faça assim, assim e assim. E lendo esse texto, essa história de Sansão, ficou muito claro para mim que existe mais uma divisão de sacrifícios. Os sacrifícios daquilo que nós temos que fazer e os sacrifícios que nós precisamos deixar de fazer. No início, o primeiro sacrifício, eles teriam que deixar, não poderiam comer mais aquilo. E o segundo, o Senhor pediu: eu quero que você faça assim, assim e assim. E depois que Sansão nasceu, porque a materialização do sonho ocorreu, o gerar a vitória aconteceu, no texto diz que conforme Sansão crescia, o Senhor era com ele e ele tinha resultados extraordinários. Em toda a história, nós vemos exércitos lutando contra exércitos. Na própria história de Gideão, 300 homens vencendo o enxame de gafanhotos. Nós vemos os valentes de Davi, as lutas contra os filisteus, amalequitas, exércitos contra exércitos. Sansão, ele matou um exército de 1000 homens sozinho. Do que nós estamos falando? Do seu resultado valer por 1000. Aquilo que precisaria de muitas pessoas para realizar, repita comigo: eu vou fazer sozinho. Metas, vendas, aquilo que precisaria de muitos, você vai ser o suficiente para realizar sozinho, com o apoio de Deus. Sansão foi um projeto inédito. Nunca ouviu falar, nunca tinha visto, nunca tinha nascido ninguém como Sansão. Assim que nunca mais haverá um projeto como você. Você vai ser um projeto inédito na sua família, no seu tempo, na sua empresa, no seu ramo, no seu negócio. Repita comigo: eu serei um projeto inédito, algo grandioso e estrondoso, 10 vezes maior do que qualquer coisa que eu já tenha visto ou vivido. Tudo começa com uma promessa. Sabe por quê? Esse casal conseguiu viver, fazer com que esse sonho, essa promessa nascesse? Porque eles conseguiram andar com o Senhor com os olhos abertos. Eles conseguiram manter o foco e a exclusividade no Senhor. Então, seja com os olhos abertos ou fechados, nós precisamos aprender a colocar o Senhor no seu devido lugar. Aqui nós estamos falando de um novo tempo.
40 anos de humilhação, 40 anos de vergonha, marcado por um novo tempo. Quando nasceu Sansão, tudo mudou. E sabe por que tudo vai mudar na sua vida? Porque você está chegando. E você está chegando para não deixar as coisas do mesmo jeito. Deus está te separando para uma posição mais alta. Deus está te separando para conquistar posições mais altas. Deus está te separando para realizar aquilo que ninguém nunca realizou. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Olha o que diz em 1 Crônicas 12, versículo 14. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. Repita comigo: o menor valia por 100, e o maior valia por 1000. Repita comigo: eu vou valer por 1000. A minha empresa vai valer por 1000. O meu lucro, o meu faturamento, o meu salário, os meus resultados, as minhas conquistas, as minhas respostas, valerão por 1000. Esses homens de Gade, repita comigo, eram elite. Agora diga de uma forma diferente: eu serei da elite de Deus. Quando nós falamos de elite, do que nós estamos falando? Dos maiores, dos melhores, que aqueles independentes dos resultados de lá de fora, nós estamos bem, nós estamos crescendo, nós estamos avançando. O menor deles valia por 100 e o maior por 1000. Olha o que está escrito em Isaías 60, versículo 22. O pequeno virá a ser 1000. Hoje você é pequeno? Hoje você não tem tanta relevância? Hoje você pode dizer: mas como? Quem sou eu? Quem é a minha empresa? Quem sou eu no lugar onde eu trabalho? E o Senhor está falando: o pequeno virá a ser 1000. E o menor, uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo, repita comigo, isso logo se cumpra. Olha o que está escrito na NVI. O mais pequenino se tornará 1000. O menor será uma nação poderosa. Eu, o Senhor, na hora certa, farei que isso aconteça, repita comigo, depressa. Olhem para Ele, o Eterno, o Senhor vem com poder, pronto para entrar em ação. Deus está pronto para entrar em ação. E nós? Será que nós estamos? Responda a minha pergunta com ousadia. Repita comigo: eu estou pronto para conquistar tudo aquilo que eu não conquistei, para viver tudo aquilo que eu não vivi, para alcançar tudo aquilo que eu ainda não alcancei. É convicção, é certeza. O soberano, o Senhor, vem com poder, com o seu braço forte, Ele governa. A sua recompensa, repita comigo, a minha recompensa está com Ele, e seu galardão o acompanha. Sabe do que nós estamos falando aqui? De 2 tipos de recompensa, aquelas que vocês vão receber agora e na salvação. E para terminar, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, repita comigo, Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Está cansado? Está desanimado? Não consegue mais acreditar? Hoje Ele renova suas forças. Hoje Ele te dá vigor. Sabe por quê?
Porque você vai precisar de vigor, de energia, para o lugar onde Ele vai te colocar. É grande valer por 1000. E para isso nós precisamos de muito vigor, de muita energia. Mas Ele está falando que Ele vai conceder. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos neste momento. Reflitam sobre tudo o que foi dito. Mais do que aquilo que você pode fazer, mais daquilo que você pode entregar, Deus quer você. Assim como agora vocês fecham os olhos, para conseguir se focar de uma maneira melhor, para conseguir que no seu pensamento, no seu coração neste momento, o Senhor se torne exclusividade na sua vida. Nós precisamos aprender a fazer isso com os olhos abertos. Ele quer fazer de você um projeto inédito. Ele quer te fazer um pilar. Ele quer te fazer uma coluna do reino. Existe um versículo que diz que o Senhor se alegra com a nossa prosperidade. Ele quer que seus resultados sejam incomparáveis. A própria promessa que nós recebemos garante isso. Se em algum momento você duvidou, o seu posicionamento tem que ser o mesmo de Manoá. Não é se e nem talvez, mas quando acontecer, porque vai acontecer. Eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo exatamente isso. É convicção que chama a atenção do Senhor, é certeza, é segurança, não é se, não é talvez, mas diga, vai acontecer na minha vida. Eu vou ser um plano inédito no meu tempo, eu serei algo inédito no meu ramo profissional, eu serei algo inédito na minha casa, eu serei algo inédito na minha família. Assim como Sansão, nele foi o suficiente para derrotar um exército de 1000 homens. Diga isso, eu serei o suficiente para produzir frutos e resultados de 1000 pessoas. Muitos podem fazer, mas diga isso, eu serei maior. Muitos podem ter muita concorrência, muitas pessoas disputando o mesmo espaço, o mesmo lugar, mas diga isso, eu serei inédito, eu serei o maior, eu serei o melhor, eu serei incomparável. Diga isso, não é se, não é talvez, mas eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me exaltar. Como tudo começa com uma promessa, diga isso, meu Deus, eu tenho uma promessa e eu estou aqui porque eu sei que o cumprimento dela é certo, é algo concreto, é algo que vai acontecer. E declare, vai acontecer nesse ano. Neste ano o Senhor vai me surpreender, neste ano o Senhor vai me favorecer, neste ano o Senhor vai me abençoar 10 vezes mais, o Senhor vai me tornar 10 vezes mais próspero, o Senhor vai me dar 10 vezes mais resultados, o Senhor vai me favorecer 10 vezes mais. Declare sobre a sua vida, o Senhor vai me dar 10 vezes mais respostas, o Senhor vai me dar 10 vezes mais faturamento, o Senhor vai aumentar o meu salário em 10 vezes mais, o Senhor vai aumentar o lucro da minha empresa em 10 vezes mais. Diga, o Senhor vai me dar 10 vezes mais vitórias, 10 vezes mais conquistas, o Senhor vai me colocar nas posições mais altas. Declare, eu creio nisso, eu sei que o Senhor vai me honrar, assim como o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diga, eu sei que o Senhor não vai mentir para mim, eu sei que o Senhor não está me iludindo, eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me exaltar. Declare como será seu resto de mês. Diga, meu Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei como o Senhor vai me honrar, mas eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me responder, eu sei que o Senhor vai me surpreender. Meu Deus, prepare, meu Deus, pessoas que vão servir como instrumento para me abençoar. Prepare, abra portas, porque a porta que o Senhor abre, homem nenhum tem poder para fechar. Diga isso, meu Deus, aquilo que eu não posso, o Senhor pode. O Senhor tem aquilo que eu não tenho, o Senhor pode abrir portas que eu não posso, o Senhor pode me honrar onde eu já fui humilhado, o Senhor pode me surpreender onde por muito tempo eu passei vergonha. Diga isso, eu vou viver um novo tempo, eu vou viver uma nova história. Não importa, aquele povo durante 40 anos foi entregue às mãos dos inimigos. Por muito tempo a sua vida pode não ter caminhado, mas diga isso, a minha vida vai caminhar.
a minha vida vai frutificar, a minha vida vai caminhar como nunca antes, eu vou alcançar tudo aquilo que eu não alcancei até então. Então eu gostaria que neste momento você apresentasse a sua vida a Deus, apresentando tudo aquilo que você ainda não alcançou, mas você gostaria de alcançar, e seja detalhista em tudo que você disser. Diga: meu Deus, eu quero isso, assim, assim, com essas características, eu quero esses lugares, eu quero essas posições. E creia no seu poder, creia no poder de Deus que Ele vai te honrar, creia no poder de Deus que Ele vai te justificar. Diga: meu Deus, eu não sei de que forma, mas eu sei que o Senhor vai me surpreender. Diga: por muito tempo eu fui estéril, por muito tempo eu não consegui dar resultados na minha vida, mas diga: isso muda nessa tarde. Eu estou aqui para colocar um basta de uma vez por todas, porque a vida que eu vou viver é uma vida nova, é um novo tempo. Meu Deus, o Senhor vai realizar essa obra nova depressa na minha vida, tão logo ela vai se cumprir e eu vou viver um novo tempo. A promessa é grande, mas não é de graça. Assim como Manoá e sua esposa tiveram que pagar um preço, saia daqui decidida a pagar esse preço. Então diga isso no seu íntimo, fale com Deus, fale: meu Deus, eu vou pagar aquele preço que por muito tempo eu não paguei. E nunca procure facilidade, nem nada grátis, de graça, porque tudo tem um preço alto. Então diga: meu Deus, assim como Manoá, assim como sua esposa, decidiram pagar esse preço antes, para depois viver um tempo de paz, para depois viverem resultados extraordinários. Diga: eu vou pagar esse preço agora. Por muito tempo eu fugi de pagar esse preço, mas diga: eu vou pagar esse preço agora. Eu não vou mais me contaminar com aquilo que me contaminava, eu não vou mais me contaminar com aquilo que atrasava a minha vida. E seja sincero: por muito tempo, meu Deus, o engano me atrasava, as mentiras, as traições. Por muito tempo, meu Deus, eu me contaminei com a comida do rei, por muito tempo eu me contaminei com a bebida fermentada, mas hoje não mais. Nós começamos a leitura dizendo: de novo fizeram o que o Senhor reprova, de novo fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então diga: nunca mais eu vou cair nesses mesmos erros, nunca mais eu vou ser roubado nessas situações, porque eu não quero mais roubar do meu próprio destino, eu não quero mais roubar da minha própria vida. E por conta desse preço, eles foram honrados, eles foram abençoados. Diga: meu Deus, eu quero caminhar com esse foco e disciplina, essa exclusividade, tanto de olhos abertos e fechados. Eu quero ser o mesmo perante o Senhor, de olhos abertos e fechados, com Deus de olhos abertos e fechados. E significa o tempo todo, eu vou caminhar com o Senhor o tempo todo, e o Senhor vai me surpreender, o Senhor vai me honrar, o Senhor vai me exaltar, o Senhor vai me promover. Eu gostaria que, como um ato de fé, você virasse para a sua empresa, ou para a sua casa, ou para um lugar que você precisa de vitórias e de respostas. Direcione suas mãos para esse lugar e diga: meu Deus, quero que o Senhor abençoe essa casa na rua tal, no número tal, no bairro tal, essa empresa do nome tal, no bairro tal, do número tal. E meu Deus, eu quero determinar que nesse lugar vai haver uma diferença, nesse lugar o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me exaltar, o Senhor vai me promover, nesse lugar vai haver uma diferença. Diga: nesse lugar eu serei favorecido. Se por muito tempo nesse lugar eu fui entregue aos meus inimigos, eu fiquei oprimido, desesperado, diga: nesse lugar vai haver vitórias, nesse lugar vão haver conquistas, nesse lugar o Senhor vai me surpreender, neste lugar o Senhor vai me honrar, neste lugar o Senhor vai me colocar nas posições mais altas, neste mesmo lugar, porque este lugar, a minha vida neste lugar, será um projeto inédito. Diga: meu Deus, eu abençoo esse lugar, esse será um lugar de grande riqueza, de grande prosperidade, de grande abundância, de grandes respostas. Esse vai ser um lugar de grandes conquistas, em um nome do Senhor Jesus. Volte à sua posição original. Gostaria que vocês, com seus olhos fechados, levantassem as suas mãos e estendessem ela para mim, por favor. Meu Deus, eu quero consagrar as mãos de cada uma das pessoas que aqui estão. Meu Deus, eu quero determinar que onde eles tocarem com a palma das suas mãos, meu Deus, que haja uma diferença extraordinária nesses lugares.
Meu Deus, eu quero determinar que tudo que vier às obras das mãos do seu povo, que venha prosperar, que eles venham ter grande êxito, que eles sejam bem-sucedidos em tudo que eles realizarem, que eles sejam grandes em tudo aquilo que eles se propuserem a realizar, tudo que tiver debaixo das responsabilidades deles. Meu Deus, eu quero pedir que o Senhor venha derramar uma sabedoria sobrenatural sobre a vida de cada um daqueles que aqui estão. Meu Deus, que o Senhor possa derramar de ideias novas, que o Senhor possa colocar uma capacidade nova em cada uma dessas pessoas, seja aqui do templo, seja da transmissão. Meu Deus, que o Senhor possa honrá-los com uma capacidade incomum, com uma força sobrenatural. Meu Deus, que o Senhor possa revesti-los com a sua autoridade, com o seu poder, com a sua graça, com o seu favor. Meu Deus, assim como Sansão foi consagrado desde o ventre, eu consagro a sua vida, eu consagro a sua empresa, eu consagro os seus negócios, eu consagro as suas mãos, que todos os lugares onde vocês colocarem a planta dos seus pés, que esses lugares sejam conquistados, tudo aquilo que você declarar com a sua boca, que você venha receber a materialização e o cumprimento de todas essas orações, de todos esses pedidos. Eu te abençoo. Eu quero determinar um ano de 10 vezes mais vitórias, 10 vezes mais conquistas, 10 vezes mais avanços, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las, cada uma delas, em o nome do Senhor Jesus.